Olá pessoal, tudo bem com vocês? Tá tudo bem comigo também. Esse é o segundo vídeo a respeito do tema gravitação. Retomando a ideia, toda coisa atrai qualquer outra coisa de um jeito que só envolve massa e distância. Nessa segunda parte do vídeo, a proposição que nós vamos discutir é sobre a Lua caindo. E digo, a Lua está realmente caindo em direção à Terra, mas tem velocidade tangencial grande o suficiente para evitar atingir a Terra. Vamos deixar esse raciocínio de velocidade tangencial grande o suficiente mais claro a partir das discussões dos próximos slides. Continuando, Newton percebeu que se a Lua não caísse, sairia em linha reta e deixaria a sua órbita. Semelhante a você estar girando uma pedra com um barbante, ok? E se o barbante arrebenta, a pedra ela vai escapar em linha reta, ou seja, a pedra vai sair pela tangente. A ideia de Newton era que a Lua deveria estar caindo ao redor da Terra. Assim, a Lua cai para baixo enquanto segue em linha reta, como se nenhuma força agisse sobre ela. Então perceba que há dois movimentos a serem considerados: um movimento de queda e um movimento em linha reta. Newton supôs que a Lua era simplesmente um projétil circulando a Terra sob a atração da gravidade. Então aqui a gente tem um exemplo muito interessante para poder representar esses dois movimentos que você precisa visualizar. Você tem a Terra, ok? E o movimento da Lua, considerando um movimento em linha reta, ou seja, essa seta em vermelho indica a velocidade tangencial, mas enquanto a Lua segue em linha reta, ela também cai um pouco, ok? Então você vai ter, ao considerar o movimento completo da Lua, um movimento tanto em linha reta quanto um movimento de queda. O movimento completo resulta nesse movimento circular que possui no centro da trajetória o planeta Terra exercendo uma força de atração sobre a Lua. Continuando, as hipóteses de Newton. Newton comparou o movimento da Lua a uma bala de canhão disparada no topo de uma alta montanha. Primeira hipótese. Se uma bala de canhão fosse disparada com uma pequena velocidade horizontal, ela seguiria um caminho parabólico e logo atingiria a Terra abaixo. Segunda hipótese. Disparando um pouco mais rápido, o caminho da bala seria menos curvo e atingiria a Terra mais longe. Se a bala de canhão fosse disparada mais rápido o suficiente, seu caminho se tornaria um círculo e a bala de canhão circularia indefinidamente a Terra. Bom, aqui vai uma imagem do que eu estou querendo dizer com esse raciocínio de disparar uma bala de canhão. Essa imagem aqui é um desenho original de Isaac Newton que mostra um projétil disparado rápido o suficiente. Ele cairá ao redor da Terra e se tornará um satélite em órbita. Então você tem vários disparos de canhão feito do alto de uma montanha, e quanto mais rápido se dispara esse projétil de canhão, mais longe ele vai caindo. Então, se for um disparo rápido o suficiente, essa bala de canhão ela atingiria uma velocidade de escape e poderia entrar em órbita ao redor da Terra. Ok? Então, aqui nesse GIF você tem uma imagem mais animada a respeito do que se quer dizer, ok? Um canhão disparando uma bala, cada vez mais veloz, e, em um certo momento, essa velocidade é tão grande que o projétil disparado entra em órbita ao redor da Terra. Tanto a bala de canhão em órbita quanto a Lua
tem um componente de velocidade paralelo à superfície da Terra. Ou seja, essa velocidade paralela à superfície da Terra é a velocidade tangencial que Newton considerou em sua hipótese. Essa velocidade lateral, ou tangencial à superfície, é suficiente para garantir um movimento quase circular ao redor da Terra, porque enquanto a Lua orbita a Terra, esse movimento não é um círculo perfeito. Que isso fique claro. Sem resistência para reduzir a sua velocidade, a Lua continuará caindo ao redor da Terra indefinidamente. Aqui mais um desenho para a gente poder entender o raciocínio. A velocidade tangencial, indicada pela seta em vermelho, é a velocidade lateral, ou seja, ela é paralela à superfície da Terra. O componente da velocidade perpendicular à força da gravidade. Então você tem a força da gravidade apontando para o centro da trajetória, e aqui teria o planeta Terra, ok? E aqui a velocidade tangencial. Continuando, agora falando sobre esse teste da maçã e da lua de Newton. Para a ideia de Newton avançar da hipótese para uma teoria científica, isso precisaria ser testado. Primeiro, Isaac Newton argumentou que a massa da Lua não deveria afetar como a Lua cai, assim como a massa não tem nenhum efeito sobre a aceleração da queda livre dos objetos na Terra. Ok? Lembra desse raciocínio que, independente da massa do objeto, se você desprezar a resistência do ar, dois objetos de massas distintas, eles vão atingir o chão ao mesmo tempo. Ok? Isso é independente da massa. Segundo, o quão longe a Lua ou uma maçã na superfície da Terra caem deve estar relacionado apenas com a respectiva distância ao centro da Terra. Vamos fazer uma conta bem simples para poder entender o que Newton estava pensando. A Lua já era conhecida por estar 60 vezes mais distante do centro da Terra do que uma maçã na superfície da Terra. Ok? Aqui a gente tem um raciocínio de raio de trajetória. Por exemplo, a maçã cairá 5 metros no primeiro segundo de queda. Newton argumentou que a atração gravitacional para a Terra deve ser diluída pela distância, ou seja, quanto mais distante for a distância, quanto maior for a distância entre dois objetos, menor é a interação entre eles. A influência da gravidade deve ser diluída ou diminuída para 1 sobre 60 de 1 sobre 60. Essa proporção, essa razão de 1 sobre 60 de 1 sobre 60 vai dar 1 sobre 60 ao quadrado. Ok? E esse 1 sobre 60 ao quadrado dos 5 metros da queda da maçã, ou seja, 1 sobre 60 ao quadrado vezes 5 metros, vai dar 1,4 milímetros. Uma maçã cai 5 metros durante o primeiro segundo de queda, quando está perto da superfície da Terra. Então está aqui uma maçã caindo 5 metros por 1 segundo, quando está perto da superfície da Terra. E aqui está a relação com o centro da Terra. Vamos chamar essa distância de R, ok? Está indicado aqui no desenho. Newton perguntou até que ponto a Lua cairia no mesmo tempo se estivesse 60 vezes mais longe do centro da Terra. Então, em vez de considerar uma distância R, que é a distância entre o objeto em queda, que é a maçã, e o centro da Terra, ele considerou uma distância 60R, ou seja, 60 vezes o raio, ou a distância que separa o centro da Terra ao objeto em queda, que no caso aqui seria a Lua, ok?
Bom, fazendo esse raciocínio, agora vem o cálculo de Newton. Newton calculou até que ponto o círculo da órbita da Lua está abaixo da distância em linha reta que a Lua teria em 1 segundo. Ok? Seu cálculo forneceu uma distância de 1,4 milímetros de queda a cada segundo. Então, se a maçã está caindo 5 metros a cada segundo, fazendo as devidas proporções, a Lua está caindo 1,4 milímetros cada segundo. Isaac Newton não tinha certeza da distância exata entre a Terra e a Lua. E se a distância correta a ser usada era a distância entre os seus centros. Então, esse raciocínio que eu fiz nesse slide, ok? Que considera um objeto em queda e a distância do objeto até o centro, seja o objeto uma maçã ou a Lua, não era algo que Isaac Newton tinha plena certeza. Se a força que puxa as maçãs das árvores também colocar a Lua em órbita, o círculo da órbita da Lua deve cair 1,4 milímetros abaixo de um ponto ao longo da linha reta, onde a Lua estaria 1 segundo depois. Olha aqui o desenho para deixar o raciocínio escrito mais claro. Então você tem a Terra, a distância do centro da Terra até a Lua, em linha reta, ok? Se a Lua percorresse a trajetória em linha reta, ela estaria nesse ponto aqui, onde a Lua está desenhada em vermelho, ou seja, é a distância que a Lua viaja em 1 segundo. Em linha reta, ela iria daqui para cá. Sem a gravidade, ok? Mas como tem a gravidade atraindo a Lua para baixo, ok? Que é uma atração entre dois objetos massivos, essa Lua, em vez de ir em linha reta, ela vai em linha reta e vai cair por 1,4 milímetros. Então, com gravidade, ok? A Lua vai estar nessa posição em verde depois de percorrer em 1 segundo. Foi só depois que Newton inventou um novo ramo da matemática para provar a sua hipótese de centro de gravidade. Essa matemática que o Newton inventou é o cálculo diferencial integral, foi que ele conseguiu publicar a lei da gravitação universal. Newton generalizou a descoberta que fez com a Lua para todos os objetos e afirmou que todos os objetos no universo se atraem uns aos outros, ok? Então, esse raciocínio que ele fez para a Lua, a gente vai poder fazer entre o Sol e Mercúrio, entre os planetas do Sistema Solar em si, ok? Para finalizar o raciocínio, deixo aqui a pergunta: por que a Lua não cai sobre a Terra? Ok? Essa pergunta ela já é mais fácil de você responder se você prestou atenção até aqui. A gente se encontra no próximo vídeo. Obrigado pela atenção e até lá!